Existe uma batalha acontecendo dentro de muitas pessoas neste momento, uma batalha que ninguém vê, uma dor escondida atrás de um sorriso, uma lágrima que caiu no silêncio da madrugada. Uma lembrança que volta constantemente e ainda causa sofrimento. Talvez você esteja vivendo normalmente por fora, mas por dentro existe uma parte da sua alma que ainda está machucada. Talvez você diga para as pessoas: está tudo bem. Mas no seu coração você sabe que existem feridas que ainda precisam da cura de Deus. Hoje, esta oração chegou até você por um motivo. Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Ele conhece as palavras que feriram você. Ele conhece as pessoas que decepcionaram você. Ele conhece as injustiças que você sofreu. Ele conhece as batalhas que você enfrentou sozinho. E nesta mensagem Deus quer lembrar você de algo poderoso. A ferida que você carrega não é maior do que a cura que Ele pode realizar. Antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a fazer algo pela fé. Escreva nos comentários: Senhor, cura meu coração e restaura minha paz. Não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É você dizendo: Deus, eu reconheço que preciso da tua ajuda. Eu não quero mais viver preso ao sofrimento do passado. E se esta mensagem tocar o seu coração, compartilhe com alguém. Talvez exista uma pessoa próxima de você que está sorrindo para todos, mas chorando por dentro. Talvez Deus queira usar você para levar uma palavra de esperança. Muitas pessoas carregam pesos que nunca foram entregues a Deus. Carregam mágoas antigas, carregam ressentimentos, carregam perguntas sem respostas. Por que fizeram isso comigo? Por que aquela pessoa me abandonou? Por que permitiram que eu passasse por aquilo? Essas perguntas podem permanecer durante anos dentro de uma pessoa, e quando elas não são tratadas pela presença de Deus, elas começam a ocupar um espaço que deveria pertencer à paz. O ressentimento é como carregar uma pedra todos os dias. No começo parece possível. Você pensa: eu consigo suportar. Mas com o passar do tempo, aquele peso começa a cansar sua alma, ele rouba sua alegria, rouba sua tranquilidade. Rouba sua capacidade de olhar para frente, e muitas vezes a pessoa nem percebe que continua presa a algo que aconteceu no passado. Existe uma verdade que precisamos entender: o passado não pode ser mudado. Você não pode voltar naquele momento. Você não pode apagar aquela conversa. Você não pode desfazer aquela atitude. Você não pode controlar aquilo que outra pessoa fez. Mas existe algo que Deus pode transformar. O efeito que aquilo tem dentro de você, Deus pode pegar uma memória dolorosa e transformar em aprendizado. Pode pegar uma ferida e transformar em testemunho. Pode pegar uma história de sofrimento e transformar em uma história de restauração. Porque Deus não trabalha apenas mudando circunstâncias. Muitas vezes, antes de mudar aquilo que está ao nosso redor, Ele começa mudando aquilo que está dentro de nós. Talvez você esteja esperando que Deus mude uma pessoa, mas talvez Deus esteja querendo primeiro libertar o seu coração. Talvez você esteja esperando uma explicação, mas Deus quer entregar paz. Talvez você esteja esperando um pedido de desculpas, mas Deus quer mostrar que a sua cura não pode depender da atitude de outra pessoa. Porque quando a sua paz depende de alguém mudar, você entrega o controle da sua vida para essa pessoa. Mas quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, você encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. O perdão é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual. Mas precisamos entender corretamente o que é perdoar. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa dizer que a dor não existiu. Perdoar não significa permitir que alguém continue ferindo você. Perdoar significa dizer: eu não vou mais permitir que essa ferida controle minha vida. É entregar para Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. É deixar que o Senhor cuide da justiça. É permitir que Ele cure aquilo que ficou quebrado dentro de você. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Observe que Jesus não disse: venham a mim somente aqueles que nunca erraram. Ele também não disse: venham a mim somente aqueles que estão fortes. Ele chamou os cansados, os feridos, os sobrecarregados, aqueles que carregam pesos invisíveis. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega, mas Jesus sabe. Talvez ninguém entenda a sua dor, mas Deus entende. Talvez ninguém veja suas lágrimas, mas o Senhor vê. E é exatamente nesse ponto que encontramos uma das passagens mais conhecidas e profundas da Bíblia. O Salmo 23, Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Essa frase não significa que nunca teremos problemas. Davi conheceu guerras, conheceu perseguições, conheceu rejeição, conheceu momentos de medo. Mas ele descobriu algo. A presença de Deus era maior do que qualquer problema que ele enfrentasse. E essa mesma promessa vale para você hoje. Você pode ter passado por momentos difíceis, pode ter enfrentado perdas, pode ter sido machucado, mas você não está abandonado. O Senhor continua sendo seu pastor. Quando Davi declarou, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele estava revelando uma confiança profunda em Deus. Davi não disse que nunca enfrentaria vales. Ele não disse que nunca choraria. Ele não disse que nunca seria perseguido. Pelo contrário, a história de Davi mostra um homem que enfrentou batalhas, traições, perdas e momentos de grande angústia. Mas existe uma diferença entre enfrentar uma dificuldade sozinho e atravessar uma dificuldade sabendo que Deus está presente. E talvez essa seja a palavra que você precisa receber hoje. Você pode ter passado por momentos difíceis, mas Deus nunca abandonou você no caminho. As pessoas podem ter ido embora, algumas promessas humanas podem ter sido quebradas, algumas portas podem ter se fechado, mas a presença do Senhor permaneceu. Davi continua dizendo, "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Observe a imagem que esse versículo transmite. Deus conduz uma alma cansada para um lugar de descanso, porque existem momentos em que o maior milagre que precisamos não é uma mudança externa, é uma restauração interna. Existem pessoas que conquistaram coisas, mas perderam a paz. Pessoas que têm uma vida aparentemente organizada, mas carregam um coração cansado. Pessoas que aprenderam a continuar caminhando, mas esqueceram como descansar na presença de Deus. E o Senhor hoje está dizendo, "Filho, filha, você não precisa carregar sozinho aquilo que eu posso curar." Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que voltam constantemente. Talvez você esteja cansado de lembrar daquele momento. Talvez você esteja cansado de sentir a mesma dor todas as vezes que aquele assunto aparece. Mas Deus quer fazer uma obra profunda. Ele quer restaurar sua alma. Porque algumas feridas não estão no corpo, elas estão dentro. São feridas emocionais, feridas causadas por palavras, feridas causadas por rejeição, feridas causadas por abandono, feridas causadas por pessoas que deveriam proteger, mas machucaram. E somente Deus consegue tocar lugares que ninguém mais consegue alcançar. O Salmo 23 diz, "Refrigera a minha alma." Que expressão poderosa! Davi não está falando apenas de descanso físico, ele está falando de uma restauração interior. A alma representa aquilo que somos por dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas lembranças, nossos medos. E existem momentos em que a alma fica cansada de tentar entender tudo. Cansada de tentar encontrar respostas, cansada de tentar ser forte o tempo todo. Mas Deus não criou você para viver preso à dor, Ele criou você para viver em comunhão com Ele. Talvez você esteja carregando uma pergunta. Senhor, por que isso aconteceu comigo? E essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas existe algo que precisamos compreender. Nem sempre Deus revela todos os motivos de uma situação. Mas Ele sempre promete estar presente durante o processo. José foi vendido pelos próprios irmãos. Parecia uma injustiça sem sentido. Parecia que sua história tinha acabado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. Anos depois, José conseguiu olhar para trás e dizer, "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20, aquilo que parecia o fim era apenas uma etapa do plano de Deus. E talvez hoje você esteja vivendo uma fase que não entende. Talvez você esteja olhando para a sua história e pensando, "Por que Deus permitiu isso?" Mas o Senhor está dizendo, "Confie em mim, eu ainda estou escrevendo sua história." Uma das maiores dificuldades do ser humano é querer controlar aquilo que somente Deus pode resolver. Queremos justiça imediata, queremos respostas rápidas, queremos que as pessoas reconheçam o erro. Mas nem sempre isso acontece. E quando colocamos nossa cura dependendo da mudança de outra pessoa, ficamos presos. Porque talvez aquela pessoa nunca peça desculpas. Talvez ela nunca reconheça o dano que causou. Talvez ela nunca entenda o quanto feriu você. Mas Deus entende. E Deus não precisa que alguém reconheça sua dor para começar a curar você. O perdão é uma decisão espiritual. Muitas pessoas esperam sentir vontade de perdoar. Mas muitas vezes o sentimento vem depois da decisão. Primeiro você entrega, depois Deus trabalha. Primeiro você libera, depois Deus restaura.
Primeiro você coloca nas mãos do Senhor. Depois ele começa a tirar o peso. Perdoar não é dizer, eu concordo com o que aconteceu. É dizer, eu não vou mais permitir que aquilo que aconteceu destrua aquilo que Deus está construindo em mim. Existe uma armadilha muito perigosa. Transformar uma ferida em uma identidade, a pessoa começa a pensar, eu sou alguém que foi abandonado. Eu sou alguém que foi traído. Eu sou alguém que sofreu. Mas Deus olha para você e diz, você não é definido pelo que fizeram contra você. Você é definido pelo amor que eu tenho por você. As pessoas podem ter escrito capítulos dolorosos da sua história, mas somente Deus escreve o final. Ó inimigo, deseja que você permaneça preso ao passado, porque uma pessoa presa à dor tem dificuldade de enxergar o futuro. Uma pessoa dominada pela mágoa perde a sensibilidade para perceber as bênçãos presentes. Uma pessoa carregando ressentimento acaba vivendo todos os dias uma batalha que já passou. Mas Deus quer libertar você. Ele quer devolver sua alegria. Ele quer restaurar sua esperança. Ele quer mostrar que existe vida depois da ferida. Davi continua no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Observe que Davi não diz, eu nunca passarei pelo vale. Ele diz, mesmo passando pelo vale, Deus estará comigo. Essa é a diferença. A presença de Deus não significa ausência de problemas. Significa que nenhum problema será maior do que a presença dele. Você pode atravessar uma fase difícil. Você pode enfrentar uma perda. Você pode estar em um processo de cura. Mas Deus continua caminhando ao seu lado. Talvez hoje seja o dia de colocar diante do Senhor aquilo que você vem segurando há muito tempo. Aquela pessoa, aquela lembrança, aquela palavra, aquela situação, aquela dor. Não porque aquilo não importou, mas porque você decidiu que sua paz vale mais. Você decidiu que sua comunhão com Deus vale mais. Você decidiu que seu futuro não será controlado pelo seu passado. Agora, eu quero convidar você a entrar em um momento de oração. Não apenas ouvir uma oração, mas participar dela. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes, respire profundamente, deixe de lado, por alguns minutos, as preocupações do dia, as cobranças, os medos, as lembranças difíceis. E permita que a presença de Deus alcance o lugar mais profundo do seu coração, porque existe algo que precisamos entender. Deus não quer apenas mudar aquilo que está ao nosso redor, Ele quer transformar aquilo que está dentro de nós. Ele quer tocar feridas que ninguém conhece. Ele quer restaurar áreas da nossa alma que ficaram machucadas pelo caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Eu reconheço que existem pesos que eu carreguei por muito tempo, pesos que muitas vezes ninguém percebeu, dores que eu escondi atrás de um sorriso, lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando, pensamentos que eu guardei no silêncio do meu coração. Mas hoje eu entrego tudo a Ti, porque a Tua palavra diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, eu creio que Tu cuidas de mim. Eu creio que Tu conheces minha história. Tu sabes onde dói, Tu sabes o que aconteceu, Tu sabes aquilo que eu perdi, Tu sabes aquilo que ainda preciso superar. Pai, hoje eu entrego as feridas causadas por palavras que me machucaram, palavras que diminuíram meu valor, palavras que ficaram gravadas na minha mente durante anos. Eu peço, cura minha memória, cura meus pensamentos, cura minha visão sobre mim mesmo. Que nenhuma palavra humana seja maior do que aquilo que Tu declaras sobre minha vida, porque a minha identidade não está naquilo que disseram sobre mim. A minha identidade está no Teu amor. Senhor, eu também entrego as pessoas que me feriram. Eu entrego aqueles que me decepcionaram, aqueles que me abandonaram, aqueles que fizeram escolhas que causaram dor. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais permitir que a atitude de alguém controle minha paz. Hoje eu libero o perdão. Não porque foi fácil, não porque a dor não existiu, mas porque eu entendo que preciso ser livre. Eu entrego a justiça nas Tuas mãos. Eu entrego aquilo que eu não consigo resolver. Eu entrego aquilo que eu não consigo mudar e peço. Toma conta, Senhor. Pai, muitas vezes eu tentei ser forte sozinho. Muitas vezes eu disse que estava tudo bem quando não estava. Muitas vezes eu escondi minhas lágrimas para não demonstrar fraqueza. Mas hoje eu reconheço, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua cura, eu preciso da Tua paz. Refrigera minha alma, Senhor, como está escrito no Salmo 23. Refrigera minha alma. Traz descanso para uma mente cansada, traz paz para um coração aflito,
Traz esperança para uma pessoa que perdeu forças. Senhor, onde existe tristeza, coloca alegria. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe ansiedade, coloca descanso. Onde existe ressentimento, coloca perdão. Onde existe vazio, coloca a tua presença. Que o teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Que uma paz que não depende das circunstâncias comece a nascer dentro desse coração. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que estão passando por uma fase muito difícil. Pessoas que perderam alguém, pessoas que foram traídas, pessoas que estão enfrentando problemas dentro da família, pessoas que estão cansadas de lutar. Eu te peço, fortalece cada uma delas. Mostra que elas não estão sozinhas. Elas sintam a tua presença neste momento. Que elas tenham a certeza de que o Senhor continua cuidando delas. Senhor, ensina-me a caminhar livre. Livre da culpa, livre da mágoa, livre do passado, livre das lembranças que tentam roubar minha paz. Ajuda-me a olhar para frente. Ajuda-me a confiar novamente. Ajuda-me a acreditar que os melhores capítulos da minha história ainda podem ser escritos pelas tuas mãos. Pai, eu declaro sobre minha vida. O meu passado não controla o meu futuro. A minha dor não será maior do que a tua graça. A minha ferida não será maior do que a tua cura. O meu sofrimento não será maior do que o teu amor, porque o Senhor é o meu pastor. E mesmo quando eu passar pelos vales da vida, eu sei que tu estás comigo. Senhor Jesus. Obrigado porque o teu amor alcança lugares onde ninguém consegue chegar. Obrigado porque tu restauras aquilo que parecia perdido. Obrigado porque tu transformas lágrimas em testemunhos. Obrigado porque tu não desistes de nós. Recebe a minha vida, recebe o meu coração, recebe as minhas dores e faz em mim uma nova história. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Deus está curando o meu coração. Declare isso pela fé. E se você conhece alguém que precisa receber essa mensagem, compartilhe esta oração. Talvez Deus queira usar você para levar esperança para uma pessoa que está sofrendo em silêncio. Lembre-se, você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus já pediu para você entregar. A ferida pode ter marcado uma parte da sua história, mas ela não define quem você é. Deus ainda tem planos, Deus ainda tem caminhos, Deus ainda tem restauração. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que Ele renove suas forças, que Ele acalme sua mente, que Ele cure seu coração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde você hoje e sempre. Amém.